Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada criança. Abençoa, Senhor, os seus familiares. Que essa palavra possa ficar guardada em seus corações. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, a semana passada nós vimos que Eliseu colocou farinha na panela para tirar a morte que estava na panela. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma história de Eliseu, o que aconteceu com Eliseu, e hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante daquela época. O povo de Israel, ele entrou em guerra contra os assírios, que eram as pessoas da Síria. E aí, a Síria levou algumas pessoas escravas para lá. E no meio do povo que foi levado como escravo, foi levado uma menina. Essa menina, a Bíblia não fala o nome dela, não diz a idade dela, mas diz que ela foi levada como escrava para a casa de um homem muito importante, um general chamado Naamã. Ele era general do exército do rei da Síria e ele tomava conta de muitos soldados. Ele era um homem muito importante. Mas essa menina, quando foi levada para a casa desse general Naamã, ao chegar lá, ela observou, ela prestou atenção que na casa desse homem muito importante, eles tinham de tudo, mas eles não tinham uma coisa chamada felicidade. Ele era um homem triste. Por quê? Porque ele tinha uma doença. Essa doença se chama lepra. A lepra fazia com que ele ficasse separado das pessoas. Ele não podia ter muito contato com as pessoas, para as pessoas poderem não se contaminar, não ficar doente igual a ele. A Bíblia fala que existe uma coisa que nos separa também de Deus, chamada pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele deixa a gente longe de Deus. O pecado, ele começa pequenininho e vai tomando todo o nosso coração, tomando toda a nossa vida. Às vezes, uma mentirinha que a gente conta vai prejudicando uma pessoa, vai prejudicando outra e assim cresce. Assim é o pecado. Assim também era a lepra de Naamã. Começou um pouquinho no seu corpo e estava tomando todo o seu corpo. E ia levar Naamã à morte, assim como o salário do pecado é a morte, também nos leva à morte eterna, longe de Deus. Naamã, ele estava com a doença chamada lepra. Então, aquela menina, ela foi conversar com a esposa de Naamã e perguntou por que Naamã era triste. E a esposa contou que Naamã era triste por causa dessa doença. E ela disse: olha, lá no meu país, lá em Israel, existe um homem, um servo de Deus, que pode curar Naamã. E aí, a esposa de Naamã conversou com Naamã e contou para Naamã tudo que aquela menina falou. Então Naamã resolveu ir falar com o rei da Síria. E quando ele foi falar com o rei da Síria mandou cartas para Israel, para o rei de Israel. E nessas cartas dizia que Naamã estava indo para Israel para poder ser curado da lepra. O rei de Israel, quando soube, ficou com muito medo. E ele disse: quem ele pensa que eu sou? Ele acha que eu sou um Deus que posso curar a Naamã? Mas quando Eliseu, que era o homem de Deus, o profeta de Deus, ficou sabendo, Eliseu disse: deixe que Naamã venha falar comigo. Então, quando Naamã
chegou em Israel nos seus cavalos, nas suas carruagens, o rei da Síria mandou ele ir até Eliseu. E Naamã foi com seus soldados, com seus cavalos, e ele estava levando presentes para Eliseu. E quando ele chegou lá, Eliseu não foi falar com Naamã. Eliseu mandou o seu servo Geazi. E o servo Geazi disse: olha, Eliseu mandou um recado para você. Disse que você fosse até o rio Jordão. E lá você se banhasse nesse rio 7 vezes, que você vai ficar curado. E Naamã, quando soube disso, quando ele ouviu isso, Naamã ficou com muita raiva, porque ele queria que Eliseu fosse falar com ele. E aí ele disse: quem ele pensa que eu sou? Acaso lá na Síria não tem rios mais limpos do que o rio Jordão? E ele ficou com raiva, ele disse que ia embora. E o seu soldado disse: mas se ele mandar, se ele tivesse mandado você fazer algo muito difícil, você não ia fazer? Então ele pensou e disse: eu vou até o rio Jordão. E quando ele chegou lá, Naamã tirou as suas roupas e começou a mergulhar. Ele mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ele disse: nada aconteceu até agora. E o servo disse: mas são 7 vezes, Senhor. E ele mergulhou a 6ª vez. E ele disse: tá bom, só mais uma vez. E quando Naamã mergulhou a 7ª vez naquele rio, Naamã saiu curado daquele rio. Naamã não tinha mais nenhuma manchinha no seu corpo. Ele agora estava curado. Sabe, crianças, da mesma forma que Naamã ficou curado da sua lepra, existe uma pessoa que pode nos curar do pecado. Essa pessoa se chama Jesus, que veio ao mundo morrer na cruz para nos salvar do pecado, para que um dia a gente possa ter uma vida eterna com Ele no céu. Naamã, quando saiu lá do Rio Jordão, ele voltou agora feliz para a casa de Eliseu. E dessa vez Eliseu foi falar com ele. E quando Naamã começou a conversar com Eliseu, Naamã falou que trouxe presentes, trouxe roupas caras, bonitas do reino. Ele trouxe ouro, trouxe joias, pratas. E Eliseu disse que não poderia receber aquele presente, porque quem curou Naamã não foi Eliseu, mas foi Deus que curou. E aí Naamã pediu a Eliseu para perdoar quando ele tivesse que entrar no templo na Síria, porque o rei adorava deuses falsos e às vezes ele tinha que ir com o rei. E ele pediu para que ele fosse perdoado, porque ele não ia estar adorando deuses falsos, ele ia estar adorando ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. E Eliseu disse que ele fosse em paz. Quando Naamã foi embora, o seu servo Geazi viu que Eliseu não recebeu os presentes. E aí, quando Eliseu entrou na sua casa, Geazi saiu correndo atrás de Naamã. E quando Naamã viu, parou a sua carruagem e perguntou a Geazi o que a Geazi queria. E ele falou que Eliseu decidiu receber os presentes. Então Naamã desceu da sua carruagem e entregou os presentes, as roupas, o ouro, a prata,
entregou para Geazi e Geazi voltou para casa. E quando Geazi chegou, escondeu tudo na casa dele e voltou para a presença de Eliseu. E Eliseu perguntou onde ele estava. E ele disse que estava lá fora. E então Eliseu disse: você não sabe que Deus me revela as coisas? Pois a lepra de Naamã vai passar para você e para toda a sua descendência, toda a sua família. E na mesma hora Geazi ficou doente de lepra. Sabe, criança, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente desobedece a Deus, nós temos consequências. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, mas que Jesus é a única solução para resolver o nosso problema. Então, se você ainda não tem Jesus como Salvador, você precisa recebê-lo, para que um dia você também possa estar com Ele no céu. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima lição.